salve, galera, beleza? Como é que vocês estão nessa sexta-feira de feriado de Corpus Christi? Nós estamos aqui no estúdio, diretamente da Black Sampa TV. Hoje não estamos ao vivo, né? Verdade. Afinal de contas, é feriado e estamos gravando isso para deixar para vocês, às 21h30, nossa contribuição humilde. Tudo bem, na verdade, melhor ainda, é melhor do que feriado, é emenda de feriado, né? Porque amanhã é sábado e depois é domingo, então ainda tem Excelente. bastante tempo pra gente fazer muita coisa, ou não fazer nada, porque não fazer nada também é bom demais, Exatamente, né? Às vezes a gente precisa, né? A gente já faz tanta coisa que às vezes só fazer nada já é maravilhoso. A ideia de procrastinar, que fica nos causando culpa, né? Já falamos sobre isso, Já né? falamos. Ah, procrastinação, cara, gente rica joga beach tênis às 10 da manhã e chama de qualidade de vida. A gente que é classe trabalhadora, se pensar nisso, é chamado de vagabundo. Exatamente. Às vezes a gente só quer descansar um pouco, dormir, acordar tarde, coisa que a gente não pode fazer normalmente, né? E sem ficar se cobrando, não é isso? Exatamente. Mas eu sei que ninguém veio aqui para ouvir a gente falar da classe operária. Muito bem, hoje o tema é muito importante. Hoje o tema ele é aterrorizante, né? A gente pode estar até sorrindo, mas a gente vai falar de terrorismo. Verdade. E aí, gente, terrorismo é uma coisa moderna, uma coisa contemporânea, uma coisa que vem da antiguidade, né? Muita gente não faz a menor ideia da origem do terrorismo. Sabe que existe, já ouviu falar, tem muito filme, muito conteúdo, muita série, muito tudo sobre terrorismo. E a novidade agora é classificar a organização criminosa como organização terrorista, né? Mas será que é mesmo? O que você acha? Eu acho que o que a gente vai trabalhar aqui é isso que você falou, né? Essa questão histórica, né? Como que surge historicamente, conceitualmente, o terrorismo, né? O conceito, como que isso afeta de forma geral a sociedade, a psique social, mas também eu acho muito importante como diferenciar, né? O que é o terrorismo como um ato específico, né? Um conceito específico dentro de teoria política, por exemplo, e o que é, por exemplo, grupos criminosos, né? Como se diferencia isso, como identificar essas diferenças, e se a gente classificar o PCC e o Comando Vermelho, né? Se classificar ele como grupo terrorista, o que isso influencia na nossa política nacional, internacional, o que isso muda nas nossas vidas, né? E respondendo a sua pergunta, já adiantando, né? É diferente, né? Grupos terroristas de grupos criminosos, né? E obviamente, uma coisa já adiantando aqui, né? A gente vai tentar estabelecer diferenças conceituais, mas obviamente a gente não está aqui glorificando, exaltando, de nenhuma forma trazendo essa questão do terrorismo como algo com nenhum tipo de mérito, né? Na verdade é aquela história, né? Muita gente que se colocou contra a classificação das organizações criminosas como grupos terrorismos levou em consideração a conjuntura mundial, né? A forma como o terrorismo sempre se apresentou no mundo inteiro. E de repente, muita gente também entendeu isso como uma interferência em assuntos internos de um país. Ninguém aqui vai defender a organização criminosa, não, né? A organização criminosa deve ser tratada como organização criminosa, combatida. As pessoas devem ser presas, julgadas, né? Todo o devido processo legal deve ser respeitado. A gente precisa sim de uma sociedade segura, né? Ninguém está à vontade com essa expansão dos grupos criminosos aqui no Brasil, né? Que saíram de São Paulo, do Rio de Janeiro e agora se espalham por todos os estados. Mas também pouca gente lembra da origem dessas duas organizações criminosas, né, que cresceram dentro dos presídios pela maneira como o sistema legal trata, né, os internos, que na verdade você prende as pessoas com a intenção de recuperá-las para a sociedade e essa recuperação ela não é garantida. Ressocialização, né? O PCC ele surge aqui em São Paulo, né, se eu não me engano, com aquela prisão que foi demolida e hoje é parque. Não, o PCC surgiu nas prisões de São Paulo por conta das péssimas condições dadas aos presos, né? Mas no Brasil, por exemplo, a gente encara a prisão como um objeto de vingança, né? Como se a gente jogasse os problemas lá dentro e esquecesse.
Isso, eu lembrei agora, Carandiru, se eu não me engano tem associação, né, até mesmo com a invasão ao Carandiru, o massacre que aconteceu no Carandiru, e aí com tudo isso que estava acontecendo, os criminosos, né, tentam se organizar até mesmo para se proteger desses massacres, mas é claro que aqui uma coisa não justifica a outra, né? E o Comando Vermelho, ele surge no Rio de Janeiro, né, lá para os anos 90... O CV eu acho que é anterior, mas o PCC... Vermelho é do final dos anos 70, quando a gente tinha nas prisões lá do Rio de Janeiro a mistura entre presos políticos e presos comuns. Né? Quando o governo militar, né, a ditadura, negava a existência de resistências, né, no Brasil, eles vão classificar todas as pessoas como criminosas. Né? Não importa se você é de um grupo realmente mais violento ou menos violento, as pessoas são presas, elas desaparecem ou elas vão parar na cadeia comum, para mostrar que são criminosos comuns. Só que esse contato, né, de guerrilheiros subversivos com criminosos comuns, nas péssimas condições que existiam nos presídios no Rio de Janeiro, como toda a história do Brasil, desde a colônia, né, as prisões sempre foram lugares para esquecerem as pessoas, não para ressociá-las, ressocializar? É isso, a palavra fugiu aqui. A gente vê, por exemplo, né, essa mistura da ideologia da guerrilha junto com a atividade criminosa. E é assim que o Comando Vermelho nasce. Né? Na Netflix tinha uma série chamada Brasil.doc, que do último episódio fala sobre essa ascensão do Comando Vermelho, né, que surge nos presídios do Rio de Janeiro, quando você tem um contato dos guerrilheiros com os criminosos comuns e eles, aprendendo táticas de guerrilha, né, táticas de expansão, acabam tomando conta dos morros do Rio de Janeiro. E no Rio de Janeiro a gente não tem só o Comando Vermelho, né? Tem outras facções criminosas que dividem o território da cidade e, de repente, o Comando Vermelho é aquela que tem mais tentáculos, que se espalharam aí por todo o país, né? E com relações aí com os mercados internacionais do consumo de narcotráfico, né? E aqui em São Paulo, o PCC surge nos presídios numa luta dos presidiários, dos internos, por mais dignidade, por melhores condições, porque o Estado é ausente. Isso nos anos 90, tio? Anos 90. Tá. O primeiro comando da capital é dos anos 90, né? Acho que todo mundo lembra daquele toque de recolher, que é até filme, né? Que aconteceu em São Paulo, né? Os ataques que foram feitos a ônibus, a delegacias de polícia, a postos da polícia militar, até bombeiros sofreram ataques, e depois a retaliação que veio, que pouco é comentada, né, onde talvez num ato de vingança aí muitas pessoas, né, acabaram sendo atingidas, né, sendo imputadas a ela fazerem parte de facções. Então é um rolo compressor de violência urbana que não é mensurável no país. Agora eu acho que você tocou num ponto muito importante, né, que é o papel das penitenciárias, né? As penitenciárias, elas têm esse papel de ressocialização, né? Mas elas não efetivamente conseguem cumprir esse papel. Até mesmo porque na nossa política, no nosso pensamento político brasileiro, esse papel ele não é bem estabelecido, ele não é bem fixado. E você falou isso, né? Que normalmente se pensa a penitenciária como lugar de castigo, de punição, como lugar de apodrecimento de pessoas, vingança, né? Retaliação. A justiça no Brasil ela não é vista como justiça, ela é vista como vingança, é um instrumento de vingança da sociedade, aqueles que cometeram crimes. Mas é assim, né? Crime é crime, a gente não pode diminuir o tamanho do crime. Né? Só que tem crimes que são cometidos por pessoas de colarinho branco, né? Tem até um crime com esse nome, inclusive, pessoas de toga, pessoas diplomadas, representantes do povo, cujas punições não são vingativas. Exatamente. A vingança recai às classes mais pobres. Né? Os nossos presídios têm mais de 700 mil internos, um dos maiores sistemas penitenciários do mundo, né? Onde você tem boa parte desses internos que sequer foram julgados. Como é que você quer exigir do Estado, né, uma efetividade no combate ao crime se o próprio Estado falha em ressocializar e recuperar essas pessoas? Sim. Eu estava vendo essa semana, por exemplo, que estavam falando da Noruega. O sistema penitenciário da Noruega parece um hotel de luxo, mas lá a taxa de reincidência do crime é muito melhor. Não dá para comparar o Brasil e a Noruega. Por que não? Né? Porque efetivamente se a gente inserir essas pessoas na vida cotidiana, com trabalho, com dignidade, com educação, será que essas pessoas não vão abandonar o crime?
Ou seja, não é só uma questão financeira, é uma questão de lógica, é uma questão de organização interna, é uma questão política mesmo, né? E aí não necessariamente passa só por questão econômica, né? Mas uma questão estrutural mesmo. Sim, e aí tem uma outra coisa, né? A gente começou falando de terrorismo, estamos falando de sistema penitenciário nacional, né? Parece uma loucura. Mas os dois temas estão interligados ainda mais agora, né? Que logo logo a gente vai falar aí, mas acho que os dois temas, eles são extremamente delicados e eles estão associados principalmente hoje, né? Dia 5 de junho, né? A gente aí esperando acontecer, porque foi declarado que hoje, né, entraria em vigor as restrições, né, impostas pelo governo dos Estados Unidos aos grupos terroristas no Brasil, né? E que muito me deixa espantado, porque se a gente parar para olhar, né, a pessoa que foi até os Estados Unidos supostamente pedir para que o presidente americano tomasse providências, né, tem fotos divulgadas por todos os lados com líderes e representantes dessas facções criminosas. Pessoas que estão presas nesse momento. Será que a sociedade é tão cega a esse ponto de não enxergar isso? Né? Assim como a gente tem essas investigações que vem acontecendo no estado de São Paulo, mostrando, né, a penetração da facção criminosa em São Paulo no governo do estado, né? Se a gente parar para pensar, Rio de Janeiro, dos últimos 6 ou 7 governadores, todos eles foram afastados, foram presos, foram condenados. Só teve um governador que não passou por isso, foi a Benedita da Silva, né, que cumpriu um mandato tampão e que não teve nenhum problema relacionado a isso. E São Paulo vem sendo governada pela direita, pelo centrão, pela extrema-direita desde a época da ditadura, né? A gente nunca teve um governo, digamos assim, à esquerda, de centro-esquerda, né? Então, assim, eles que tanto defendem esse combate ao crime, essa questão do uso da violência contra os criminosos, são extremamente incompetentes em fazer isso. Se torna seletivo, né? Quem eu considero criminoso, quem eu não considero, qual é o meu conceito de crime, de terrorismo, né? Quem eu observo, quem não observo, isso se torna muito seletivo. Mas a gente pode começar então fazendo Eu peguei aqui na enciclopédia britânica o conceito do termo terrorismo. E aí eu acho que a partir desse conceito a gente pode resgatar um pouco a história. Sim, para não ficar uma coisa muito, né, atual. Isso. Não é atual. Exatamente. Então, terrorismo é o uso calculado da violência para criar um clima geral de medo na população e assim alcançar um objetivo político específico. O terrorismo tem sido praticado por organizações políticas com objetivos tanto de direita quanto de esquerda, por grupos nacionalistas e religiosos, por revolucionários e até mesmo por instituições estatais como exércitos, serviços de inteligências e polícia. Para entender esse verbete, né? O terrorismo pode estar em qualquer lugar, a qualquer momento, de qualquer forma, não depende de uma ideologia política, não depende de uma religiosidade por trás, depende da tentativa de impor o terror ou desestruturar a sociedade diante de alguma coisa. Exato. Porém, ele está sempre ligado a um tipo de ideologia, que às vezes pode ser política, às vezes pode ser religiosa, às vezes pode ser qualquer outro tipo de ideologia, não especificamente religiosa e não especificamente política, mas dificilmente não é, né? Mas sim, tudo é política, né? Tudo é político. O problema é você querer trazer o terrorismo para um único espectro político. Isso. Ou para um único grupo religioso. Isso aí é um absurdo. Né? Qualquer estudo um pouquinho, não precisa ser muito aprofundado, sabe, né, que, por exemplo, se a gente falar de religiões, a gente vai ter grupos extremistas em todas as religiosidades. Política, a gente vai ter grupos de extremistas em todos os espectros políticos. Então, por que querer fazer uma associação? Né? Eu fico imaginando, né, quando houve a ação dos Estados Unidos na Somália, né, as crianças, os idosos, as mulheres nas cidades que sofreram ali a intervenção norte-americana, como eles enxergaram esses soldados? Será que esses soldados não foram terroristas para eles?
né? A Líbia, que mantinha ali uma independência em relação à economia internacional, que foi atacada, né? Não que o Muammar Gaddafi fosse uma pessoa de coração bom, nunca foi, mas um país que tinha uma política de independência em relação ao dólar, que trazia ali um desenvolvimento social muito marcante, apesar da violência do Gaddafi, né? E de repente, o que é a Líbia hoje? Um território dividido por facções e barões do crime, né? Você não tem mais um governo organizado. Então, acho que também o terrorismo ele precisa ser entendido, né? Não só por aquele que conta a narrativa. Sim, sim. E a gente pode ir até um pouco mais longe, a gente pode ir no limite do termo, pensando, por exemplo, na Segunda Guerra Mundial, né? Quando a guerra já está vencida, o Japão ele resiste, mas ele não tem força o suficiente para fazer qualquer tipo de ofensa, e os Estados Unidos vai lá e atira 2 bombas atômicas. Né? Isso também é um tipo de terrorismo. Longe da gente defender tudo aquilo, toda a violência cometida pelos japoneses na Segunda Guerra Mundial. Que lembrando, né? Que eram fascistas naquele período. Que provocaram ali o massacre de Nanquim, havia os campos de prisioneiros de concentração na China, a maneira como eles lidaram com os coreanos, os filipinos, os indonésios, mas ainda assim, Hiroshima e Nagasaki eram 2 cidades costeiras, sem bases militares, né, que tinham uma encosta ali de serra que poderia impedir a propagação da radioatividade. 2 bombas foram jogadas, 300 mil vidas perdidas. Nos Estados... Vidas civis, não era campo de batalha. Na Alemanha a gente tem o bombardeio a Dresden, né? 30 mil pessoas mortas e o capitão da esquadra norte-americana dizendo que aquilo era vingança, né? Embora na Alemanha a efetiva participação da população com o nazismo fosse muito grande, será que as 30 mil pessoas tinham algum envolvimento direto no conflito? Será que elas tinham opção de não estarem envolvidas no conflito? E eu não estou aqui para defender ninguém não, né? Mas quando a gente tem a história do nosso lado, a gente conta do jeito que a gente quer, né? Porque o Winston Churchill apreendeu todos os grãos da região de Bengala, 3 milhões de mortos de fome, e quando questionado ele disse, quem manda os indianos se reproduzirem feito coelhos? O grande estadista britânico, né? Será que isso não é terrorismo? Pois é. E como que surge, porque se associa muito ao atentado do 11 de setembro, a questão das torres gêmeas, né? E é interessante pensar nesse dado, porque o conceito de terrorismo, e a gente está repetindo muito isso, não é bom para o nosso algoritmo, né? Essa palavra ela é complicada. É complicada. Né? Mas a gente não tem como falar desse assunto sem usar essa sem palavra. Usar esse termo, né? Não dá para colocar asteriscos no O, né? Para o sistema não entender a palavra e todo mundo que lê saber o que a gente está dizendo, né? Exatamente. Mas esse conceito ele é muito pensado a partir de um pensamento ocidental. É um pensamento ocidental contra, de certa forma, um pensamento oriental. Né? Mas na história, como que surge essa lógica, esse pensamento, esse conceito? Vamos lá, né? Se a gente voltar bastante no tempo, a região da Palestina ocupada pelos romanos, né? Um governo fantoche, comandado por Roma diretamente, e quem atuava ali? Os sicários. Quem eram os sicários? Eram, né, matadores, assassinos, que usavam punhais para atacar romanos nos mercados, nas praças, na cidade, para causar uma desestabilização do poder romano. Daí vem o nome do punhal? E aí, assim, né? Isso é terrorismo? É terrorismo. Mas que tipo de terrorismo? Religioso, político, econômico, tudo ao mesmo tempo? Né? Se a gente imaginar que a Palestina foi ocupada pelos romanos, né, e os romanos ocuparam toda a Europa, norte da África, parte do Oriente Médio, né, para os palestinos ali na Judéia, aquilo era um absurdo. Né? Você perder a sua autonomia para um país que explora a sua economia, explora a sua região e você não faz nada para reagir. Outro grupo histórico... né? Mas antes de você continuar, eu acho que é esse o ponto, é muito interessante. Não faz nada porque não pode. Não pode, a diplomacia já acabou, né? As formas, assim... democráticas, né? As formas dialogáveis também já não existem, já não funcionaram, a forma que eles têm é chamar atenção. E o mais interessante que você falou também, que a gente pega aqui, é que não era de forma velada, de forma escondida, não era ali nas sombras, era em público, para chamar atenção. Para causar desespero, né? Para desestabilizar assim, psicologicamente. O império que na época não era império, né? Ou era império? Era império. Era império. Né? Na época o império que funcionava feito um relógio em qualquer lugar que você Eu acho que era lá pro século I, não é isso? Século I.
Um império que funcionava feito um relógio, né, com o exército mais bem treinado e preparado da época, sofrer ataques de indivíduos, né, que não podiam ser rastreados. Assim também na Pérsia tinha o grupo dos Rachachins, né, da palavra assassino. Assassin's Creed vocês conhecem, né? Vocês jogam isso aí que eu tô ligado. Os jovens, sempre os jovens conhecem. A seita dos Rachachins surge na Pérsia, né, um grupo de assassinos que seriam contratados para, né, silenciar políticos indesejados. Terrorismo. O medo que as pessoas tinham desses assassinos era absurdo. Assim como os ninjas, né, na sociedade feudal japonesa. Porque ninja eram samurais que faziam um serviço sujo, né, contratados para eliminar opositores, eliminar inimigos. De certa forma, isso sim é um terrorismo. Né? Você nunca sabe se sua vida está garantida ou não. Se o sistema vigente vai continuar ou não depois de um ataque, de uma ação dessas. Olha, é interessante isso, porque no que você está trazendo, tem a motivação é sempre política, né? Normalmente, mas não é uma regra, aparece sobre uma vestimenta religiosa, né? Mas a gente já viu que isso não é necessariamente uma regra, é talvez ali algo que aparece, e sempre de maneira pública, para causar comoção, para chamar atenção, para, de alguma forma, algum tipo de mensagem, né, falando assim, seja vista, escutada por meio do terror. Sim. E até o terror, que é um termo que você trouxe aí, o verbete, né? Se a gente parar para pensar, durante a Revolução Francesa, quando os jacobinos chegam ao poder na convenção, houve a fase do terror. Que terror? O terror do Estado. Né? O poder na mão dos jacobinos, as guilhotinas descendo, decepando milhares de cabeças contra todos aqueles que ameaçavam o regime, inclusive aliados que começaram a perceber o exagero da violência, que se colocaram contra e que foram guilhotinados. E novamente motivação política, né? Sempre a motivação política e sempre como um ato público. Né? Eu acho que isso é muito importante frisar essas coisas, porque isso estabelece para a gente de forma muito clara que existe uma diferença entre grupo criminoso e grupo terrorista. Obviamente, o grupo terrorista também é um grupo criminoso, mas é um grupo criminoso de outra forma. Existe motivação. Vocês gostam tanto de assistir séries, né? Peaky Blinders, grupo criminoso. Atuavam ali na Inglaterra, né, do começo do século XX até meados do século XX, criminosos. Né? Uma gangue organizada. Será que os Peaky Blinders eram terroristas? Né? Eu vejo muita gente transformando eles em anti-heróis, né? Isso é bem conveniente, né? Machos alfas, né? O Peaky Blinder é um cara, é um exemplo de macho alfa e de repente os nossos cangaceiros, né? Será que o Peaky Blinder, que é aquele cara marginalizado da periferia, né, britânica, endeusado como macho alfa, e a gente olha para o país, olha para os cangaceiros que cometiam crimes, eram bandos de criminosos do interior do sertão, né? E esses não são os machos? Como é que fica isso? Né, que é uma coisa maluca da gente parar pra pensar, né? O pessoal que gosta muito desse negócio de gangsters, né? Será que os gangsters norte-americanos da época da máfia... Existe uma fetichização, né? De alguns... É aquilo que a gente até começou a falar. Alguns criminosos, né? Principalmente aqueles que estão em símbolo de poder, eles são fetichizados, enquanto que outros, né? Que... talvez esteja num nível mais baixo da economia, da sociedade ali, eles são execrados socialmente, né? E obviamente, né, a gente tem que repudiar o crime de forma igual. Né? Peaky Blinder, cangaceiro, criminosos que surgiram pela ausência do Estado e pela violência do Estado, né? Talvez por se assemelharem tanto à classe trabalhadora, as pessoas se identificavam mais com eles do que com as autoridades que estavam ali instalando o chicote do Estado. E aí, andando um pouco mais na história, né, quando a gente chega ali pro final do século XIX, a gente vai ter vários grupos que vão atuar politicamente, né, para demonstrar a insatisfação e agindo de forma violenta, né? A Rússia e Portugal passaram por isso, né? Em Portugal, os republicanos assassinaram tanto o rei quanto o príncipe, né? No começo do século XX de Portugal. Foi um duplo assassinato ali.
né, que praticamente sepultou a monarquia em Portugal, um grupo anarquista. Isso também vai acontecer na Rússia, né? O Narodnaya Volia é responsável pela morte do czar Alexandre II, né? E isso torna a polícia na Rússia muito mais violenta, né? A Ucrânia é criada nesse momento aí, justamente porque a repressão czarista era muito forte, um país com 80% da população de camponeses, passando fome, sem terra, e de repente um grupo anarquista surge e vai lá e mata o czar. O czar era intocável. Né? Todo o czar russo foi santificado pela Igreja Ortodoxa. E de repente eles foram lá e executaram um intocável, um santo, né? Um santo homem. Para quê? Para de repente provocar o povo. Mostrar... Não, nesse mesmo contexto, a gente pode pensar no personagem histórico mais querido de todos, né, que movimentou o mundo inteiro, que foi, e é claro que eu estou sendo irônico aqui, né, Francisco Ferdinando, né, que ele, numa visita à Sérvia, né, para anexar a Áustria-Hungria, ele foi assassinado pelo Gravilho Príncipe, né, que era integrante do Mão Negra, né, que era um grupo... Foi a Bósnia. Sarajevo, que era um grupo nacionalista. Né? E aí, isso é terrorismo, isso não é? Imagina, né? Você tá lá, a Áustria que tinha anexado a Hungria, anexado metade da Europa Central, acabado de anexar a Bósnia e Herzegovina. Né? Eles vão lá fazer uma ostentação de poder, vizinhos à Sérvia. O cara era tão intocável, o arquiduque, o Francisco Ferdinando, que ele saiu em carro aberto, teve um primeiro atentado. Eles não vão tentar de novo. Foram de novo, foi ele e a Sofia executados por nacionalistas da Sérvia. Todo mundo sabia que a Áustria invadir a Sérvia na sequência, né? Não precisava ser muito esperto geopoliticamente para perceber que o próximo alvo da Áustria era a Sérvia. E os meninos, né? Os caras foram lá e mataram o herdeiro do príncipe, o herdeiro do trono da Áustria, né? A grande potência central. E aí isso também vai acontecer, que eu acabei de falar, né? Em Portugal, acontece na Rússia, acontece na Áustria, e depois, passando a guerra, a gente vai ter outros dois grupos que são muito famosos, o IRA e o ETA, né? O Exército Republicano Irlandês, que luta ali pela unificação da ilha, né? Quando a Irlanda conquista a sua independência, os ingleses mantêm a Irlanda do Norte refém do Império Britânico, e eles surgem ali numa cruzada para a unificação da ilha. Né? E depois o País Basco, que é, para quem não conhece, o País Basco é uma região que fica ali ao sul da França, norte da Espanha, talvez um dos grupos étnicos originários mais antigos da Europa. O idioma basco é um idioma que até hoje os especialistas lutam para conseguir determinar a origem desse idioma. E assim, existe o País Basco espanhol, existe o País Basco francês. No País Basco espanhol hoje eles têm uma identidade mais preservada, lutam para resgatar coisas. Na França é tudo muito velado. E o ETA, né, quando surge, e o IRA quando surge na Irlanda, eles surgem o quê? Para desestabilizar o sistema. Os ataques são a alvos públicos, a alvos civis, a políticos, a personalidades públicas, civis, porque eles têm uma causa, eles se vestem da bandeira nacionalista e vão para os ataques. Ou seja, existe uma ideologia política, existe também uma necessidade de que o discurso seja ouvido, né? Existe um discurso aí, e muitas vezes os integrantes desses grupos, eles entregam até a própria vida em nome da sua ideologia. Ataques suicidas, né? Ataques bomba. Se a gente olhar ou analisar o século XX, a maioria dos grupos que são grupos terroristas, eles têm essa pegada nacionalista. Vamos lembrar por exemplo, o 11 de setembro, né? A Organização da Libertação da Palestina, o LP, né, do Yasser Arafat. Eles lutavam pelo reconhecimento do Estado palestino, né, que, vamos lembrar, vocês estão assistindo em casa, em 1945, quando a guerra acabou, quem administrava a Palestina era a Inglaterra. Havia um acordo ali para a criação dos dois estados, e assim que a ONU, que tinha acabado de ser criada, resolveu fazer a divisão territorial, os sionistas israelenses tomam o poder, impedem que o território seja dividido, invadem a maior parte dos territórios que seriam deixados com os palestinos e basicamente provocam o Nakba, né? 700 mil pessoas deslocadas, expulsas de suas casas. E
em resposta a isso, surgem vários grupos que querem a libertação, né, do povo palestino, que estava ali convivendo há mais de 2000 anos e que de repente se viu cercado por essas tropas, por esses grupos sionistas, porque nem era o exército de Israel propriamente dito, que entrava na casa das pessoas, punha elas para fora e botava uma família no lugar da casa das pessoas. Isso é história, não estou inventando aqui, né? Então, a OLP surge como um grupo terrorista lutando pela libertação da Palestina, né? O mundo inteiro entende eles como terroristas, até que tem um acordo do Yitzhak Rabin com o Yasser Arafat, que é patrocinado ali pelos Estados Unidos, né? Os dois, inclusive, recebem o Nobel da Paz. E esse acordo é rasgado, porque até hoje essa situação jamais chegou perto de ser resolvida. Uhum. E o mais interessante é nisso, é isso que você traz, né? São pessoas que estão sendo expulsas de sua casa, que a terra está sendo tomada, e existe todo um órgão mundial que ou é conivente com isso, ou simplesmente finge que não está acontecendo. E para quem, com quem você vai falar sobre isso, né? Como que você vai chamar atenção para algum tipo de diálogo? É possível diálogo nessa situação que você trouxe? O diálogo sempre é possível, né? O problema é as pessoas estarem abertas para o diálogo, né? Eu não sei o que você pode me dizer para a gente aqui psicologicamente falando, analiticamente falando, né? Como a cabeça dessas pessoas funcionam, né? O que você acha? De onde vem essa motivação? Essas pessoas têm uma cabeça diferente? Elas são cegas pela causa? Aí você. A cabeça é a mesma, né? É a mesma e não é, porque todo mundo tem a nossa individualidade, né? Até mesmo biológica. Mas existe toda uma construção social, existe toda uma construção cultural aí, né? E de certa forma, sempre é possível o diálogo, né? Mas de certa forma, o diálogo, em alguns momentos, eles são restritos, né? E aí, psicologicamente, como que alguém responde quando o diálogo é inviabilizado? Mas é uma forma infantil, primitiva, e às vezes o único recurso que se consegue para chamar atenção e para ser escutado. E, repetindo, obviamente, a gente não está aqui banalizando o conceito e nem falando que é a favor disso. Mas eu quero dizer no sentido de que alguns grupos se colocam numa posição de estar recuado e é a única forma que consegue ou que acha que consegue chamar atenção para o seu discurso. Eu vou te trazer uma aqui, ó. O Robespierre ele dizia que o terror é uma emanação da virtude, né? Isso seria, por exemplo, uma perversão do ideal? Você trazer a violência, né? O uso da violência e associar isso a uma virtude? Então, pode ser que sim, né? Tem um psicanalista chamado Donald Winnicott que ele vai falar sobre agressividade. A agressividade, ela está em todos nós, né? Ela só tem que ser bem direcionada. Se a nossa agressividade ela for bem direcionada, ela vira uma agressividade construtiva, que consegue construir coisas, que dá aquela energia necessária para você construir novas coisas, né? Quando a agressividade ela não é bem direcionada, ela se torna destrutiva. Nesse caso que o Robespierre traz, a gente pode entender que essa forma de agressividade, de destrutividade, que é o terrorismo, ele enxerga ela como uma forma de eliminação do opositor e construção de uma posição, né? Ou seja, é a forma que ele entende de construir a posição ideológica que ele está construindo ali, né? Você acha que em algum momento, assim, quando esses grupos surgem com essa violência, não tem um pouco de narcisismo do espetáculo? No momento em que, pode ter, mas pode ter no sentido... Boa pergunta. Pode ter no sentido que muitas vezes o eu da pessoa, ou seja, a pessoa em si, ela se coincide com o seu discurso, ela se coincide com a sua lógica de mundo, ela se coincide com a sua crença, seja política ou religiosa ou econômica de mundo, né? E aí, ao mesmo tempo que ela desloca a sua defesa, a sua luta, a sua atuação para a promoção de um discurso, de um ideal, né? Como, por exemplo,
no 11 de setembro, que eles jogaram o avião e morreram também, né? O eu morre, mas o meu ideal permanece, né? Eu vivo no meu ideal. É uma forma de perpetuar. As ideias não podem ser mortas? Exatamente. Exatamente. É um deslocamento do eu para o ideal, né? Para quem tá esperando a gente falar aí dos Estados Unidos, a gente vai demorar, tá? Porque esse assunto não é um assunto que dá para simplificar no que está acontecendo hoje, né? A gente falou aqui da época da antiguidade, a gente falou da era da modernidade, do período medieval, estamos chegando aqui na contemporaneidade, a gente não falou nem metade do que deveria. Mas também é um tema longo, né? É um tema extremamente longo. Porque não dá pra gente comparar, por exemplo, o terrorismo dos sicários com o terrorismo feito pelo Estado francês jacobino, com o terrorismo que também foi propagado pelo Mão Negra, pelo ETA, pelo IRA, pela OLP, com o que a gente teve no 11 de setembro. O 11 de setembro é um upgrade ao terrorismo, né? É o terrorismo do espetáculo, é o terrorismo do mostrar para o mundo ver, né? Que é um terrorismo que eu vou dar até um tiro aqui no meu pé, né? Porque se a gente parar para lembrar um pouquinho, quando aconteceu a Revolução Islâmica, né, lá no Irã, a gente vai ter uma busca dos Estados Unidos por aliados no Oriente Médio, querendo impedir que aquilo se espalhasse, né? E Saddam Hussein foi colocado no poder com apoio dos Estados Unidos no Iraque. E foi tirado pelos Estados Unidos, né, numa ação em busca de armas biológicas, químicas. Do outro lado do Irã, tem o Afeganistão. O Afeganistão foi um país que elegeu um governo à esquerda, que passou por um golpe, que foi invadido pela União Soviética pela manutenção do governo eleito, e que, se a gente assistir um pouquinho de cinema, se vocês gostarem de Rambo, por exemplo, né, o Rambo 3... Rambo 3 ou Rambo 2? É o 3. É o 3. O 3, você vê o Sylvester Stallone indo a cavalo, né, carregando uma besta, uma metralhadora na mão, acompanhado pelos... como que eram os soldados da liberdade? Os mujahedins, que eram soldados da liberdade. Quem são os mujahedins? Os mujahedins são a base da criação do Talibã. Né? Então assim, peraí, como é que esses grupos surgem? Né? Você vai lá... Financiados pelos Estados Unidos. Jogos do Poder é um filme muito bom com a Julia Roberts e com o Tom Hanks, que mostra essas relações escusas dos Estados Unidos com apoio ao grupo de resistência no Afeganistão, que vão dar origem ao Talibã. Lembrando, período de Guerra Fria, questão ideológica, Estados Unidos, capitalismo, União Soviética, socialismo, né? Todo esse contexto. E qualquer ferramenta podia ser utilizada, né? Se a gente parar para pensar, as empresas americanas que se instituíam na América Latina tinham permissão para ter caixa 4, caixa 5, para subornar autoridades locais e manter a influência dos Estados Unidos no território latino, né? Se isso também não for um tipo de terrorismo, eu não sei o que é. Ô Tir, eu acho que você já trouxe um contexto interessante aí, até mesmo para a gente fazer essa transição, né? Pensar essa lógica do terrorismo contemporaneamente, né? O que você acha? Ali nos anos 2000, né, a internet ela já estava surgindo um pouco mais expansiva, né, um pouco mais popular, né? E você acha que a internet, de alguma forma, ela muda essa lógica do conceito de terrorismo ou não? Esse conceito, ele se perpetua ao longo da história e ele não tem impacto ou modificação ali com a internet? Olha, eu entendo que a partir do 11 de setembro houve uma mudança global na lógica do terrorismo. Porque o terrorismo deixou de ser aquela ação efetiva, aquela ação local, né, e passou a ser uma ação global. Porque o terrorismo hoje ele pode ser feito pelos meios virtuais. Né? Você pode ter ali o sequestro de informações, de dados, a derrubada de sistemas de segurança, a invasão e o roubo de arquivos, de projetos, né? Isso sempre se revestindo de uma lógica terrorista. Assim como as ações dos grupos terroristas, a gente pode falar da Al-Qaeda, pode falar do Boko Haram, a gente pode falar, né, desses grupos todos que surgem ali no Oriente Médio, eles se colocam como cruzados.
né, cruzados contra o grande Satã. Quem é o grande Satã? Os Estados Unidos. Uhum. Só que assim, as ações dos Estados Unidos em relação ao Oriente Médio são sempre ações violentas. Tem mais bases americanas no Oriente Médio do que em qualquer outro lugar, que inclusive foram alvos do Irã nessa guerra entre Irã e Estados Unidos, né? A presença americana no Oriente Médio não trouxe benefício nenhum para o povo do Oriente Médio. Pelo contrário, né? Ou trouxe o terror, né? Para salvar o Iraque das armas químicas do Saddam Hussein, morreram 700 mil iraquianos. Tem filmes falando sobre os soldados americanos, né, levando coisas dos museus, reserva de ouro, né? Eles estavam ali pela liberdade, eles estavam ali pelo poder. Então você vai ter um redimensionamento dessa escalada do terror, né? Porque o terror hoje ele é psicológico, ele é aquele terror, as pessoas têm medo do terrorismo, mas quem é o verdadeiro terrorista? Não estou tirando peso nenhum, tá? Esses grupos que eu citei aqui são todos grupos terroristas que devem ser combatidos, sim, que devem ser anulados, para usar uma palavra mais pesada, mas a gente não pode esquecer o porquê esses grupos surgiram. Né? Não que uma coisa justifique, a violência não justifique apenas por si só, né? Mas porque existe um agente causador. Sim. Existe esse agente que interfere na política do mundo inteiro para querer se perpetuar no poder. Hoje em dia, o medo de que a China se torne a maior potência do mundo faz com que os americanos voltem a tratar a América Latina como um quintal e interferir diretamente nos assuntos internos da América Latina. Não sei se vocês lembram quando o Elon Musk falou que ele até ajudaria numa revolução, né, numa tomada de poder na Bolívia por causa das reservas de lítio. Isso é terrorismo puro. E é interessante isso que você falou, porque hoje em dia o nosso maior parceiro comercial é a China. Né? E como que os Estados Unidos se vê isso, porque na verdade tá nessa disputa entre Estados Unidos e China. Uma nova guerra fria, a gente está no meio, é uma nova guerra fria, né? E aí, recentemente, foi essa semana ou semana passada, que o Donald Trump, os Estados Unidos classificaram o PCC e o que eu sempre esqueço, Comando Vermelho como grupos terroristas, né? E como que isso, o que isso quer dizer para a nossa política interna, política externa, e como que isso influencia a questão da relação entre Estados Unidos e a nossa produção aí quase... A produção chegou aqui, quase passa na câmera. E tudo bom, produção? Tudo jóia. Então, mas como eu estava falando, é como que isso tudo interfere a gente aqui. Olha, inicialmente, muita gente está achando que os mariners vão invadir o Rio de Janeiro e que a gente vai ter paraquedista caindo em Heliópolis, Paraisópolis, né? Que é o que eu vi na mídia, deles usarem esses lugares como referência para serem lugares que sediam grupos terroristas. Isso é de uma crueldade, de uma perversidade, de um racismo gigantesco, né? Como se todas as comunidades de periferia das grandes cidades fossem lugares para criminosos terroristas, né? Que é uma frase que vem acontecendo muito. E na verdade a gente começa com sanções econômicas. Sanções econômicas que vão afetar diretamente a economia brasileira, né, por você ter ali reconhecido grupos de terrorismo internacional. Sim, tem relações esses grupos, mas vamos falar do fentanil nos Estados Unidos? Né? Estão esquecendo disso. E aí? Os grupos que distribuem fentanil para a população parecer zumbi nas cracolândias dos Estados Unidos não podem ser chamados de terroristas também? Isso não tem uma escala global de distribuição? E aí você vê pessoas que supostamente se dizem patriotas, que defendem os interesses da nação, rifando o Brasil para os Estados Unidos, porque claramente querem um apoio dos Estados Unidos para se elegerem aqui no nosso país e que se colocam como traidores da pátria, porque vamos pensar que isso não foi só essa questão de entender o Comando Vermelho, primeiro comando da capital, como grupo terrorista, né? Isso vai um pouco mais além, porque você também tem a questão do Pix, né? Uma criação que, vamos dizer assim, democratiza, né, o pagamento, o recebimento de valores da forma mais simples e possível, e que de repente você vê lá um político querendo que a gente adote um sistema americano vinculado a uma empresa privada que paga taxa, que depende do humor dos caras. Ou seja, isso também não é um tipo de
terror psicológico, político, econômico, também é um tipo de terror, né? Sim, porque você coloca eles contra nós, é como se fosse uma polarização que não deveria existir, né? E de repente investem isso de uma cruzada religiosa, né? Porque a gente viu esse final de semana, esse feriado, uma marcha acontecendo aqui em São Paulo, que foi usada como palanque para discurso político de salvar o país. Né? E aí você envolve essa mística religiosa, né? Mesmo que a mística religiosa tenha sido pervertida, porque você usou o palanque para interesse próprio, você usou o nome de Deus em vão, você trouxe uma idolatria política, que são todas coisas condenadas pelo cristianismo, né? O que é isso? Esse espantalho moral está ficando grande demais, né? E aí de repente as pessoas, nossa, o Brasil tem grupos terroristas. Esse grupo terrorista explodiu quantos lugares? Quantos, né? Até onde eu me lembro, haviam planos de explosão de ônibus, de caminhões de gás na tentativa de golpe do 8 de janeiro. Tem pessoas presas, inclusive, por causa disso, né? Tiro, você fez um ótimo comentário aqui e talvez a gente chegou num ápice aqui desse episódio, porque quando a gente, talvez, para quem está em casa, o que nos ajuda a pensar é exatamente isso. Os grupos criminosos, por exemplo, citados aqui, eles não têm necessariamente uma motivação política, ideológica, a não ser lucrar com crime. Né? Fazer tráfico e ganhar dinheiro com puro suco do capitalismo. Exatamente. Já quando a gente fala de grupos terroristas, existe uma motivação política e ideológica por trás disso. Como, por exemplo, o 8 de janeiro, que tinha toda uma construção política e ideológica por trás disso. Ah, mas você está chamando os velhinhos que estavam em Brasília de terroristas? Gente, eles quebraram um relógio do século XVII, rasgaram, né, defecaram em cima das mesas dos prédios públicos. Isso é terrorismo. Ah, mas não é um grupo terrorista. São ações individuais. Podemos dizer que são ações terroristas, mas talvez o que não enquadra esses grupos, esses indivíduos como terroristas, é porque, de certa forma, eles não estavam agindo em causa própria, mas aí também fica difícil. Fica muito difícil classificar. Talvez, então, aí é que tá. Talvez fica mais difícil classificar o PCC e o Comando Vermelho como terroristas do que esse outro grupo. Porque a questão política, e lembrando sempre, a gente vai falar aqui de 3 em 3 minutos aqui, né? Não estamos falando que um é melhor do que o outro. Não, cara, a violência ela deve ser condenada de todas as formas, tanto a violência de agentes criminosos quanto a violência do Estado. Né? Se surgiram grupos de guerrilha no Brasil nos anos 60, 70, foi porque o Estado se tornou insustentavelmente violento. Pela América Latina toda, você vê lá os sandinistas, né, o EZLN, as Farc, o Sendero Luminoso, né, todos esses grupos que ascenderam a luta armada porque haviam regimes que eram extremamente violentos e a resposta encontrada foi a violência. Depois, talvez, a proposta tenha se pervertido, né, o envolvimento das Farc com o tráfico para poder financiar a guerrilha, perverteu a ideia original. Tornou eles agentes da violência que eles mesmos surgiram para combater. Né? Mas se a gente parar para pensar, a Venezuela sofreu uma ação internacional depois dos Estados Unidos terem classificado uma suposta organização criminosa como tendo envolvimento com a presidência, sequestraram o presidente Maduro, já admitiram que não havia qualquer relação do Maduro com a organização criminosa do narcotráfico venezuelano e nada aconteceu com os Estados Unidos. Maduro está preso, né? A vice assumiu, o próprio Trump já falou que eles lucraram mais com o petróleo que eles pegaram da Venezuela do que na vida inteira, que assim, você banalizou uma ação de Estado, né? Um Estado que agiu de forma terrorista invadindo outra nação, sequestrando, e o Maduro era um ditador, você pode falar também não estamos defendendo. Não vou defender o Maduro. Peraí, deixa eu ver se eu entendi. Você então está dizendo que essa possível classificação de grupos criminosos como grupos terroristas é uma forma de interferir na soberania nacional do nosso país? Sim. Corremos esse risco? Corremos esse risco. Eu não acredito que isso vá acontecer, embora as reeleições desse ano podem surpreender a gente das piores formas possíveis.
né? Existe aí uma campanha internacional dessa extrema-direita querendo desestabilizar México, Colômbia e Brasil, né? São 3 países aqui da América Latina que têm uma liderança regional, que têm as maiores economias e que passam por essas tentativas de intervenção cotidianamente. O Brasil, né, em 64, teve um golpe militar que foi apoiado pela Operação Brother Sun. Procurem, né, saber sobre a Operação Brother Sun. A gente correu o risco de ter mariners desembarcando no Rio de Janeiro, né, para impedir uma resistência do João Goulart. Isso é fato consumado, documentado, relatado, explicitado, né? Então não estou aqui inventando nada. História é bom porque tem documentação. Documentação. Né? Mas tantas outras interferências que aconteceram, né? Os programas de cooperação na educação, cooperação econômica, né? De repente o Brasil virou um quintal dos Estados Unidos. Talvez tenha se afastado um pouco mais desse quintal na metade da ditadura, quando o Geisel e o Figueiredo assumiram, que eles se tornaram realmente mais nacionalistas e passaram a enxergar os interesses do país, ainda que fosse uma ditadura econômica, com uma questão de mais autonomia. E foi aí que o Brasil se aproximou, por exemplo, do Oriente Médio, né? O Brasil começou a fazer comércio com o Iraque, com os países do Oriente Médio, durante a ditadura militar, quando os 2 últimos presidentes, né, entenderam essa dinâmica. Mesmo sendo uma ditadura militar. Mas isso também pós-milagre econômico, né? Ou seja, a nossa dívida externa já estava tão grande e a nossa dívida com os Estados Unidos já tinha explodido de certa maneira que talvez era uma tentativa de buscar outras formas de recurso aí, né? E assim, podemos ter interferências aqui no Brasil, ações militares, de verdade eu não sei te dizer. Tem muita gente exagerando, tem muita gente simplificando, mas não dá pra gente fazer esse exercício da futurologia, como diria Vanderlei Luxemburgo, né? Já que isso virou uma partida de futebol. De qualquer maneira, a gente precisa ficar atento. É isso. Eu acho que uma coisa importante para a gente pensar é que as coisas, até na história, né, nunca acontecem de um ano para o outro, de um momento para o outro. Até aquelas que aparentemente acontecem naquele momento específico, sempre teve uma construção anterior para que aquilo acontecesse. E essas construções são pequenas minas nas leis, nos regimentos políticos, na organização política e econômica, que vai se estabelecendo, que vai se colocando alterações até se chegar naquele momento do ápice. E tem uma outra coisa que a gente acabou não falando aqui, porque o tempo é escasso, e essa era para você. A gente percebe, por exemplo, tem grupos terroristas no mundo inteiro. Ações que são motivadas por religião, por política, de por direita, de esquerda. E quando surge o lobo solitário? Aquele que age motivado, mas que não está associado a nenhum grupo. Como é que lida? Como é que é a cabeça dessa pessoa? É o mesmo mecanismo, né? O mecanismo da ideologia. A gente vê... até mesmo dentro da internet, eu acho que isso tá mais visível, né? Porque a internet ela dissemina discursos, né? As pessoas, às vezes, até de forma isolada dentro das suas casas, elas se apropriam desses discursos e se sentem pertencentes a um grupo. Né? E se sentem pertencentes a um grupo ideológico, não necessariamente um grupo ali afetivo, um grupo de proximidade física, né? Mas a uma ideologia. Existe uma ideologia, existe um afeto, existe um sentimento que sustenta aquilo, e aí mesmo esse indivíduo isolado, ele acaba agindo, sendo motivado por esse ideal, por essa ideologia. Porque se a gente parar para pensar, né, classificar o Comando Vermelho e o Primeiro Comando da Capital, que são organizações criminosas bem estruturadas como grupo terrorista, é muito perigoso. Mas por que os Estados Unidos não classificam a Klan como um grupo terrorista? Exatamente. Por que eles não classificam o Partido Nazista da América como um grupo terrorista? E a gente já tem um episódio aqui onde a gente fala das 3 fases da Klan. Né? A gente fala como que surgiu, a gente fala da segunda fase, né, lá 1915, 1920, da terceira fase. Então quem quiser procurar aí, procura. Mas é um bom questionamento, né? Porque é isso. Eles tinham uma ideologia, eles tinham uma forma organizada de se movimentar, de se organizar, né? E de praticar os seus atos terroristas, né? Porque é uma coisa muito simples, né? Os Estados Unidos declararam os grupos antifascistas como organizações criminosas terroristas, mas os grupos da extrema-direita não foram classificados da mesma forma.
né? Isso é muito complicado de entender. Assim como a gente olhar para a Rússia e Ucrânia, né? Essa semana teve manifestação de ultranacionalistas na Ucrânia querendo expulsar imigrantes do país no meio de uma guerra por território com a Rússia. Né, e a gente sabe que tem um destacamento do exército ucraniano que é associado, né, a um grupo que né, durante a Segunda Guerra Mundial, eles se espelham nesse grupo, apoiava a ação nazista. Uhum. Então, assim, para quem está assistindo a gente está chegando aqui nos minutos finais, né, eu deixo essa pergunta para vocês colocarem nos comentários. Hoje a gente não está ao vivo, né, mas vamos responder todos os comentários que forem feitos. Logo a gente volta para fazer o terceiro, terceiro episódio, comentando né? Comentários. Comentando comentários. Eu gosto desses episódios. Então, gente, vamos lá. Você que concorda, você que discorda, você que tem uma outra opinião sobre esse assunto, é muito importante para gente ouvir isso, ler isso e poder responder e dialogar, né? Porque não basta a gente simplesmente estar aqui, não estamos trazendo verdades absolutas, né? Exatamente. A gente está trazendo, hoje, por exemplo, é um dia de trazer questionamentos, né? O quanto isso pode influenciar a nossa vida, o quanto isso pode mudar as nossas vidas a partir de agora, a partir da próxima eleição, né? O que será que vai acontecer? E eu acho que o que a gente tentou trabalhar aqui, vocês vão dizer se a gente conseguiu ou não, trabalhar nesse episódio, é a ideia de que é necessário pensar as coisas com o que elas realmente são, né? O que são grupos terroristas, o que são grupos criminosos, qual que é a diferença, e a partir dessa diferenciação, né, sem romantização, sem fetichismo, né, a partir dessa diferenciação e dessas classificações, aí entender como lidar com isso, né, da melhor forma, porque aqui eu acho que não existe nenhum questionamento. Seja terrorista ou seja grupo criminoso, ambos têm que ser extinguidos. Agora, por que existem, como existem e qual que é a diferença de tudo isso? Como classificar isso, né? Não é diminuir a violência, não é querer passar um pano, relativizar, mas é importante que esses rótulos sejam realmente pensados antes de serem adotados, porque isso pode mudar o destino de um país, inclusive. Né? E vocês que notaram que tem uma pessoa a menos na mesa, Luquinha foi viajar, ele deixou a gente aqui, né, com a missão de levar o programa de hoje sem a ilustre presença do nosso menino... Pois é. Menino Luca. Exatamente, mas ele merece, né? Tá sempre aqui também. A gente vai rotacionando, né? Um dia ele, outro dia eu, outro dia você. E assim a gente vai continuando. E você que está assistindo, a gente queria agradecer a audiência mais uma vez. Curte, compartilha, comenta, né? Tragam aí assuntos que vocês gostariam de ver a gente falando, sim, abordando, né? Estamos aqui abertos a essas sugestões. E você que quer apoiar o Primatas Cast, né? Entre em contato com a gente. Né, a gente pode falar um pouquinho sobre isso, afinal de contas, né, a audiência, são vocês que mantêm o nosso programa no ar, e é isso. Boa, e pessoal, comentem, mesmo se vocês concordam ou discordam, só que o mais importante é esse diálogo. Então comentem nesse episódio sobre esse tema, e que a gente vai ler e em algum momento a gente vai responder. Ou a gente responde no comentário mesmo, ou a gente faz um programa especial para comentar esses comentários. E é isso, gente. Obrigado aí por todos estarem conosco aqui na Black Sampa TV. E até sexta-feira que vem, nesse mesmo horário, nesse mesmo canal, com essas pessoas maravilhosas que estão aqui por vocês. Isso aí. Fechou, produção? Fechou? Fechou. Obrigado. Abraço. Até mais.